Olá, hoje eu vim aqui para te abrir a caixa preta do MrBeast. Hoje eu vou te contar os 10 maiores segredos dele para crescer um canal no YouTube. E na verdade não são bem segredos, porque ele já deu várias entrevistas, inclusive para a própria equipe do YouTube, falando o que ele faz para ter tanto sucesso. E hoje eu trouxe essa informação toda e como todos os vídeos que eu faço o top 10 e que eu faço listas, fica até o final desse vídeo aqui porque eu vou dar as melhores dicas mais pro final. Não, mas vem cá, quem que é esse tal de MrBeast aí que eu nem conheço? Não tô lembrado não. Pô, sério que você não conhece, rapaz? O MrBeast é só um dos maiores youtubers aqui dentro dessa plataforma. Na data em que eu tô gravando esse vídeo, o canal dele já conta com 87,6 milhões de inscritos. E provavelmente aí na data que tu estiver vendo, já tá com bem mais. Caracas. E tirando isso, que já é muita coisa, o MrBeast tem outros canais que são enormes também, como o MrBeast Reacts, o MrBeast Gaming, e tem um recente que é o MrBeast Brasil, que contém os vídeos lá do canal principal dele, só que traduzidos aqui para o português. Esse último canal dele conseguiu atingir 2,8 milhões de inscritos só em 3 meses. Bom, com isso eu acho que eu já te convenci que esse cara ele sabe bastante sobre a plataforma e a gente tem muito que aprender com ele. Então agora, sem mais enrolação, vamos logo às dicas que ele tem para nos passar. Vamos começar pelo básico. Primeira dica, você precisa fugir do comum. Se você for olhar as thumbnails do canal do MrBeast, você vai perceber que a maior parte delas não tem texto. E as que tiverem texto é só uma palavrinha ou é um valor em dinheiro. O foco principal das thumbnails dele é chamar a atenção através da imagem, ativar a curiosidade. Por outro lado, se você for observar canais que são mais normaizinhos, eles têm um enfoque muito maior no texto. E muitas vezes a thumbnail ela não chega nem a ser temática, não tem nenhum elemento ali que mostre o que tem dentro do vídeo de fato. Isso é muito importante, a thumbnail ela tem que ser um resumo do teu vídeo. Você aí que gosta de escrever textão na thumbnail já ficou putaço, né, rapaz? Já deu uma bifa no teclado aí, ó. Não preciso mais de você! O que o MrBeast costuma fazer é pegar o elemento de dentro do vídeo dele que mais chama atenção e colocar ali na capa. É assim que o MrBeast consegue fazer capas que são muito clicáveis sem utilizar clickbait. Clickbait, caso você não saiba, é quando a pessoa ela coloca alguma coisa na capa que não tem dentro do vídeo. Daí a pessoa clica, ela assiste até o final e o cara não discutiu nada do que a pessoa tinha interesse ali na capa. Pelo amor de Deus! Muitos youtubers podem até achar que isso é bom, porque isso vai aumentando ali a taxa de cliques do vídeo e o vídeo vai tomando um impulsionamento. Só que as pessoas que seguem o seu canal, elas podem ficar meio chateadas contigo e até se desinscreverem do canal. E uma das coisas mais importantes para que o teu canal ele vá crescendo exponencialmente com o tempo são os inscritos que assistem o teu canal recorrentemente. Então você não quer desagradar as pessoas que te seguem, você não quer desagradar a tua comunidade. Os irmãos, os parça. Então não faz clickbait que é coisa de chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Procura o chinelo! Segunda dica, melhoria contínua. Há um tempo atrás o MrBeast tweetou o seguinte: o que eu mais amo sobre ser um youtuber é que não tem vídeo perfeito. Se a ideia, cenários, edição, coloração, escala, thumbnails, luz, contratação, etc., você sempre pode melhorar alguma coisa. É uma jornada que nunca acaba e dá alguma coisa para você almejar todos os dias. Você ainda tá com receio de começar aqui no YouTube? O MrBeast ele já falou que quando ele estava lá no começo, os vídeos que ele gravava não eram tão bons assim. Porém, conforme o tempo foi passando, ele foi evoluindo cada vez mais em questão de roteiro, em questão de sonoridade, né? Ele foi comprando mais coisas, ele foi aprendendo a contar melhores histórias, ele começou a criar tipos de vídeo que as pessoas não criavam. Então calma, você nunca vai ser perfeito. E não pense que você já vai começar sendo o melhor de todos, porque não é verdade. A gente sempre começa na e a gente vai evoluindo com o tempo. Então sempre se foque em melhorar alguma coisinha por dia. Dica número 3. A parte inicial do vídeo é a mais importante de todas. É nela que você vai colocar um gancho na pessoa para que ela fique no teu vídeo até o final. Se você for olhar aí no Analytics do teu YouTube Studio, tu vai ver ali que na maior parte dos vídeos as pessoas pulam ali no início. Então, obviamente, esse é o momento do vídeo que tem que ser mais bem pensado. Se você for olhar os vídeos do MrBeast, ele não tem vinheta. Ele já chega passando direto a informação principal que tinha logo na thumbnail. At the beginning of the video, just tell, like literally the simplest thing, just tell them why they should watch it. You know, if you're putting 1,000,000 Orbeez in a pool, don't start the video with you shopping for, you know, your mom's birthday present. At the beginning of the video, just say,
we're gonna put 1 million Orbeez in this pool, and then that right there should, you know, be at least slightly sufficient. Hoje vamos encher a casa do meu irmão com pasta de dente de elefante e depois vamos dar de surpresa uma casa nova pra ele. Você clica para assistir o vídeo por causa da informação que tinha na thumbnail e da informação que tinha no título. Se o vídeo já começa, ele não começa falando da bagaça que tava ali, você já quer pular fora. Se você quiser, você pode até botar uma vinheta, mas ela tem que ser rápida, não pode demorar muito. Sei lá, por exemplo, você quer fazer um vídeo ali ensinando a jogar sinuca de forma profissional. Daí você já começa ali o vídeo mostrando alguns takes, algumas imagens das tuas jogadas. Tipo essa aqui, ó. Quarta dica, utilize movimentos e cortes. Os vídeos do MrBeast, eles têm muito movimento, a câmera tá toda hora aproximando, tá toda hora afastando, às vezes a câmera ela segue o movimento do rosto. Se você for perceber aqui nesse vídeo eu tô fazendo a mesma coisa, quando eu quero dar enfoque em alguma informação importante eu aproximo a câmera para perto de mim e quando eu tô falando normalmente eu aproximo a câmera devagar. Tá vendo eu aproximando aí, rapaz? Tá aproximando ou eu tô maluco? Eu tô louco? Hã? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! E também se você for olhar os reacts do MrBeast, você vai ver que não tem nenhum react completo, do começo até o final. Ele só mostra as partes das reações que são mais engraçadas, que tem mais emoção, que tem mais emotividade. Ou seja, ele faz vários cortes ali para mostrar só aquilo que realmente interessa. Se começar a ficar boring, as pessoas já começam a pular fora do vídeo, a tua retenção é prejudicada e o teu vídeo vai lá para baixo e para de ser mostrado. Então na edição sempre faça cortes e coloque movimento. Segredo número 5 do MrBeast. Mais 2 dicas de edição agora. Além de o MrBeast ele aproximar a câmera toda vez que ele vai falar alguma coisa importante, toda vez que ele vai dar ênfase em alguma coisa, ele além disso ele coloca um texto embaixo. What happens when you light a pool on fire? Water isn't flammable. Você tem que utilizar a quebra de padrão o tempo inteiro, você tem que usar aqueles movimentos que eu falei, você tem que fazer os cortes, você tem que utilizar textos e também você pode utilizar alguns efeitinhos especiais, com alguns elementos de PNG que entram e saem da tela. Você também pode usar green screens, né, com essas animações aqui que estão aparecendo. O MrBeast utiliza muito disso, principalmente explosões toscas que são um elemento engraçado. Faleceu. Enfim, resumindo, não deixe o seu vídeo parado, faça com que ele seja dinâmico e apareçam elementos o tempo inteiro para que você entretenha as pessoas. Você tá duvidando de mim, rapaz? Então vamos fazer uma aposta. Eu aposto que a tua retenção vai aumentar se tu colocar textos e efeitos ali. O quê? O que acontece se eu perder a aposta e não aumentar? Eu aposto aqui, ó. Meu precioso! Dica 6. Faça parcerias com o máximo de youtubers que você puder. Se você for olhar ali nos vídeos do MrBeast, volta e meia aparece algum vídeo ali de algum challenge, algum desafio que tem várias pessoas competindo para ganhar algum prêmio. E muitas das vezes as pessoas que estão competindo ali são outros youtubers famosos. Fazer essa troca é muito importante para a tua visibilidade, porque as pessoas dos outros canais vão começar a encontrar o teu por causa das pessoas que participaram nos teus desafios. Ou sei lá, no teu vídeo em específico ali que tu fez fazendo um review ou dando uma entrevista. O MrBeast ele faz muito disso também, ele vive dando entrevista e respondendo perguntas em outros canais. E sempre que você faz vídeo com outros youtubers, isso é um intercâmbio forever, porque aquele vídeo ali ele não para de pegar visualizações. Ele ao longo dos anos sempre vai pegando mais e mais e mais e mais. E aí, meu canal aqui ó, tem 500 inscritos. Eu vi aí que o teu tem 1 milhão. Você quer participar aqui comigo? Não. Alguns canais grandes até aceitam dar entrevista para canais pequenos, mas isso não é muito comum. Em geral, se você quer fazer uma parceria, você precisa ter mais ou menos a mesma quantidade de inscritos que a outra pessoa. Então tenha isso em mente quando você for iniciar o contato ali com algum canal através do e-mail ou do direct do Instagram. Dica 7. Invista e reinvista o máximo que você puder nos teus vídeos. O MrBeast muitas vezes ele gasta milhões por vídeo. Ele já fez vídeo gravando o de pizza que valia 70 mil dólares, uma pizza ali com ouro comestível. Ele já gravou vídeo pilotando tanque na rua. Ele já comprou um monte de Lamborghini pros outros. Ele já comprou e deu casa, já deu mala de dinheiro, já fez competição que valia milhares de dólares. Hoje em dia ele investe uns pau lá em cenário, investe uns pau em filmagem, investe uns pau ali pra comprar uma ilha ali pra fazer uns
desafio. Você tem uns pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? E investir é uma coisa que ele fazia desde o início sempre. É claro, no começo ele não tinha dinheiro. Ele falou que ele gravava com o celular dele, por exemplo, até ele ter 100 mil inscritos. When I first started, I got 100,000 subscribers with an iPhone. And this is an iPhone 5 that recorded in 30 FPS, terrible quality. So, as you guys know, like, equipment's never an excuse. Ele começou a ganhar dinheiro, ele foi reinvestindo em áudio, foi reinvestindo em iluminação, foi contratando outras pessoas, foi fazendo vídeos diferentes no formato de filantropia, ele foi doando para pessoas na rua. Se eu não me engano, teve um vídeo que ele doou dinheiro ali para um mendigo, por exemplo. Aliás, filantropia é uma das coisas mais marcantes na personalidade dele. Enquanto tem muita gente aí mostrando o carrão, mostrando Ferrari, Lamborghini, mostrando casa, o MrBeast, ele pega o dinheiro dele, ele dá para pessoas que precisam, ele investe em organizações que cuidam de animais abandonados, ele investe em organizações que plantam árvores, que tiram lixo do oceano. E essa vontade de fazer a diferença, de ajudar o próximo que ele tem, cria muita conexão com as pessoas. No YouTube uma coisa essencial é você ter personalidade, você mostrar para as pessoas o que você é de fato. Quanto mais conexão você tiver com os teus inscritos, quanto mais humano você mostrar ser, melhor. Mais você vai conseguir fazer com que as pessoas fiquem acompanhando o teu conteúdo ao longo do tempo. Muito legal isso tudo aí que tu tá falando, mas eu já tô há 2 anos aqui no YouTube e eu não tô conseguindo crescer nessa bagaça aqui, rapaz. Tô de saco cheio disso aqui. Quer saber? Eu vou abandonar essa bagaça aí, vou lá fazer minha faculdadezinha, vou trabalhar pra outra pessoa mesmo, porque a vida é esse negócio aí, rapaz. Levanta aí a mão quem já pensou em desistir do canal. O MrBeast, há um tempo atrás, ele fez um tweet bem legal sobre essa questão de investir e também sobre desistir. Dá uma olhada. 7 anos atrás, hoje, eu bati 1000 inscritos. E mesmo fazer 1000 inscritos me tomou anos também. Você tem que amar o YouTube para chegar tão longe. Eu fui implacavelmente obcecado com os meus vídeos todos os dias por uma década e reinvesti cada dólar sequer no meu canal. Pense décadas, não anos. O YouTube não está indo a lugar nenhum. Até o MrBeast, que tem um canal com quase 90 milhões de inscritos, ele demorou anos para ele conseguir os primeiros 1000 inscritos dele. Nesse canal aqui eu demorei um pouquinho mais de um ano. Tem canais que tomam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não pode ter pressa. O jogo aqui é paciência e consistência. E não tenha medo de concorrência, porque cada vez mais vem gente aqui para dentro do YouTube. Não é só a quantidade de concorrentes que aumenta, a quantidade de visualizadores que estão vindo para o YouTube também está aumentando. Então o YouTube não está indo a lugar nenhum, ele vai ficar aqui te esperando sempre que você estiver disposto a postar os seus vídeos. Então poste aí com consistência ao longo do tempo e sempre melhorando cada vez mais e seguindo as dicas que eu te mostro aqui nesse canal que você vai conseguir. Aliás, já aperta aí o botãozinho vermelho e se inscreve aqui no canal para você não perder essas dicas. Ativa ali o balango-dango para você receber as notificações. Se inscreva no meu canal. 8ª dica, insira histórias nos teus vídeos, utilize storytelling. Todo vídeo do MrBeast ele tem uma historinha principal para contar. Por exemplo, tem um vídeo lá que ele contrata um caçador de recompensas para correr atrás dele e ver se consegue pegar ele. O vídeo inteiro, do começo até o final, é utilizado para contar essa história. As histórias ativam o gatilho mental da curiosidade e fazem com que as pessoas fiquem mais antenadas no teu vídeo, assistam ele por mais tempo. Desde lá de os tempos primordiais do ser humano, na época das cavernas lá, o ser humano contava histórias pelas pinturas rupestres. Isso é uma coisa que já tá aqui na nossa veia faz tempo. Ah, mas o meu canal é explicativo, eu fico falando conceitos, eu ensino direito, como é que fica pra mim daí? Para canais desse tipo, em cada coisa que você explica, você pode dar um exemplo contando uma história tua própria, ou você inventa uma do zero. Não precisa ser verdade, é só para prender a atenção da pessoa e facilitar o aprendizado dela, né? Se for um canal de educação. Se tu vai olhando o vídeo ali, não tem história, não tem nada para te entreter, vai chegar um ponto que tu vai olhar pro vídeo e tu vai pensar Que esse programa aqui tá uma porra. A gente já pode aproveitar agora e emendar com a nossa 9ª dica, que é bem parecida com a 8ª, que é ter histórias laterais, ter histórias auxiliares. Sabe aquelas lancherias lá que tem nos Estados Unidos, que você passa com o carro, daí você pede ali no interfone e você pega a comida ali? Não sei. Tem uma proposta lá de um vídeo do MrBeast que ele passa num desses lugares cerca de 1000 vezes, né? Ele e os amigos dele ali. Se fosse só essa história o vídeo inteiro, ficaria muito chato, só os caras rodopiando aquela bagaça ali o tempo inteiro. Então, durante o vídeo, ele cria histórias laterais, cria uma nova side quest e começam do nada a cortar grama ali do estabelecimento. E depois eles voltam a rodopiar no lugar e pedir mais e mais coisas,
né? Ele vai enchendo o carro, né? Depois que ele enche o carro, ele pega os alimentos e dá pro amigo dele, coloca esse amigo numa side quest, manda ele para um hospital para doar aquela comida, manda ele para uma delegacia, daí depois continua a história principal, eles voltam a rodopiar o lugar ali, fazer várias e várias compras, eles vão seguindo essa lógica para prender a atenção do inscrito até o final do vídeo. Empolgante! Então pense nisso antes de fazer o vídeo. Se a tua ideia ela for muito simples, ela ficar maçante ao longo do tempo, você precisa colocar outras histórias paralelas ali para que você continue, né, criando quebras de padrão e mantendo as pessoas no vídeo. Se você quiser saber mais de storytelling passo a passo, com exemplos, como é que você faz isso na prática, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Dá uma olhadinha nesse card aqui, ó. Pling pling, 10ª e última dica. E essa é muito importante. Porque muita gente costuma negligenciar o que eu vou te falar agora. Uma coisa que o MrBeast ele já falou que ele faz antes dos vídeos é um planejamento. Ele se reúne com os amigos dele, com os colegas dele, ele faz ali um brainstorming. Ou seja, ele reúne várias ideias pro vídeo dele e ele meio que monta ali um roteirinho de tudo que ele tem que fazer. Muito criador de conteúdo aqui no YouTube simplesmente liga a câmera e já sai falando do jeito que der ali, tá bom, depois, né, mexe na edição, realmente a edição dá uma melhorada, daí o vídeo ele sai ok, mas não sai uma coisa boa, uma coisa que realmente chama atenção e que prende as pessoas. Eu já fiz vídeos aqui no canal em que eu simplesmente sentei de frente para a câmera e eu gravei e ficou com uma qualidade. Em outros vídeos em que eu planejei, em que eu separei ali os memes que eu ia utilizar, as piadas que eu ia fazer, né, em que momento eu ia falar cada coisa, que exemplos que eu ia dar, em que momento que eu ia pedir para se inscrever no canal, em que momento que eu ia recomendar alguma coisa. Quando eu fiz esse planejamento, o vídeo ele ficou muito melhor. Ele pegou mais visualizações, ele teve um feedback melhor, teve mais curtidas, teve mais comentários. Não entra na zona de conforto, rapaz. Não, agora eu quero relaxar. Outra coisa muito importante também é a filmagem. Você tem que filmar muito para ter um pouco. Sabe aquele vídeo lá que eu te mencionei do MrBeast, que ele comprou 1000 coisas ali no lugar em um dia só? O cara ficou de manhã até de noite rodopiando ali o lugar e gravando. Ou seja, ele teve horas e horas de gravação ali. Ele só separou os principais momentos e compilou num vídeo que tem esse tempo aqui, ó. Imagina o trabalho de edição e seleção que ele teve para chegar nesse tempinho aqui. Haja redução. Preguiça. I try to, when filming, put in as much work, even if it's like a 15-second part of a video, even if that one little part will take like 10 hours, you know. Wow. But like hypothetically, right? But that 15 seconds is like, wow, like that's great. Like I feel like viewers genuinely notice when you go the extra mile. Nos filmes, lá em Hollywood, eles também fazem isso. Eles filmam uma penca de cenas para tirar só as principais e colocar ali num filme de 2 horas. Muitas produtoras até lançam versão estendida do filme depois, né, com 1 hora a mais. Então, além de não ter preguiça para planejar, você não pode ter preguiça para filmar. Se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Em geral, cada um dos meus vídeos aqui explicativos, eles demoram 1h30 para eu gravar. E dessa 1h30 eu tenho que compactar e fazer um videozinho ali de 10 minutos. No pain, no gain. É 37 anos, caralho! Achou que era só videozinho, né, rapaz? Que era só gravar a câmerazinha ali, coisa mais fácil do mundo, YouTube. Não, o YouTube dá trabalho também, é difícil. Mas depois de alguns aninhos ali o resultado compensa. Então não desista nunca. Bom, agora que eu te abri a caixa preta do MrBeast, eu te contei ali os segredos dele, as coisas principais que ele faz para que o canal dele cresça, agora você deve estar motivado a aplicar essas coisas no teu canal. Porém, você ainda deve estar meio travado aí. Ah, não tenho ideia, não sei o que eu faço aqui ainda, rapaz. Me dá umas ideias aí, me dá um light. Você quer uma luz no fim do túnel com as 10 melhores ideias para você gravar vídeos aqui no YouTube? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do lado, porque lá eu te conto essas ideias.